Olá, queridos, espero que todos estejam bem. Eu sou o pastor Israel e novamente estou aqui com você para estarmos lendo o livro de Lucas. Nós estamos estudando o capítulo 7, lendo, compartilhando, estudando um pouquinho sobre cada um desses temas. O livro de Lucas é um livro maravilhoso, é um dos evangelhos, ele traz muitos ensinamentos. Em especial nesse capítulo 7 temos encontrado coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, e eu quero continuar fazendo esse estudo com você. Eu estou em Lucas capítulo 7 e hoje estarei falando dos versículos 18 até 35. Onde nós estamos? Nós estamos logo após a ressurreição, a primeira ressurreição de Jesus Cristo, onde ele traz à vida um filho da viúva de Naim. Nesse momento Jesus começa a ficar muito famoso, as pessoas começam a falar de Jesus, todo mundo fica falando que um profeta veio os visitar e algo especial começa a se propagar. E nesse momento nós encontramos no versículo 18 do capítulo 7, os discípulos de João anunciando todas essas coisas. E agora eu quero entrar na leitura para que nós possamos falar logo em seguida. Versículo 19, e João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João o Batista enviou-nos a perguntar-te se tu és aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus disse-lhes, ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos vêm, que os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E ele segue, e bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, testificar de João. Que saíste a ver no deserto? Ele pergunta. Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e as delícias estão nos passos reais ou nos palácios reais. Mas quem saíste a ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu testemunho. Jesus está falando do propósito de João de preparar o caminho, preparar o coração das pessoas para receberem a Jesus Cristo, um trabalho maravilhoso, realmente muito especial. E vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu e os publicanos tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor, a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem, tocamos-vos flauta e não dançastes? Cantamos-vos lamentações e não chorastes? Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizeis, eis um homem comilão e beberrão. Enfim, o que vocês querem? Né? Amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse é o contexto, esse é o texto dentro do contexto de uma passagem muito especial. Logo após a primeira ressurreição do filho da viúva, Jesus fica realmente muito famoso. Onde que João estava quando ele faz essa pergunta? Ele estava na prisão, ele estava passando um momento difícil. Aquele homem que foi chamado, que tinha um propósito, que teve um ministério, também passa os momentos difíceis, como nós passamos momentos difíceis. Às vezes passamos lutas, às vezes temos dúvidas, temos medos, e nós precisamos de ajuda, como naquele momento João Batista estava precisando de ajuda. Nós não somos fortes todo o tempo. Nós precisamos aprender, nós precisamos entender os nossos limites. Nós precisamos entender o nosso corpo, a nossa mente, né? E aprender mais do que isso, uma verdade que é real.
né, redundantemente falando. Uma grande verdade. Nós somos fortes em Deus. Nós temos paz somente em Jesus Cristo, né? Nós encontramos de fato respostas, né, somente em Deus, né? Nós precisamos entender que somos fracos e incapazes de lidar com muitos momentos das nossas vidas, e nós precisamos aprender que em Jesus Cristo nós temos respostas, nós temos soluções. João era alguém muito especial, e a gente vê Jesus falando dele nos versículos 26, 27, 28. Mas isso não significava que ele não era um homem também natural, que podia passar medos. Ele veio para falar do evangelho, falar do reino dos céus, ele estava numa cadeia. Talvez veio questões no coração dele, o inimigo tentando jogar mentiras, dúvidas. E ele pergunta, né? Ele pergunta e faz a pergunta correta, e principalmente ele faz a pergunta correta para a pessoa correta, ele pergunta para Jesus. Jesus sempre é a resposta, querido, no momento de dúvida, no momento de medo, no momento de coisas difíceis. E Jesus vai e responde para João, responde para os discípulos de João, através de atitudes. É bacana isso, porque Jesus ele começa a curar, ele começa a libertar, ele começa a trazer vista aos cegos, vidas sendo transformadas, os mortos ressuscitando, e ele fala assim, fala para João o que vocês estão vendo. Né? Nesse momento, Jesus fala para aqueles homens, que fala para João, das suas ações, daquilo que era prometido, da promessa que os antigos falavam de quem seria o Salvador. Ações que falam sobre a verdade do reino. Antes de eu entrar sobre atitudes, eu queria fortalecer novamente essa questão. Querido, não queira ter todas as respostas, não tenha medo de perguntar, não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de procurar o teu pastor, não tenha vergonha de procurar o teu conselheiro, não tenha vergonha de estudar um pouco mais. Se você não entendeu o texto, se esforce um pouco mais. Se você está passando por uma luta, é normal que às vezes o inimigo lance dúvidas na tua mente, passando dificuldades, você precisa de ajuda, não caminhe sozinho, não queira resolver tudo sozinho. Deus criou a igreja, Deus criou o corpo de Cristo para que você, fazendo parte dele, você seja beneficiado com tudo isso. Né? Quando João passa por essa luta numa cadeia, gente, não é fácil. De repente você tinha uma expectativa, uma perspectiva de algo grande, e de repente você é encarcerado, você fala, meu Deus, está tudo errado, será? Mas ele procura o lugar certo para encontrar sua resposta. Jesus Cristo. Né? E as ações de Jesus falam desse reino. Né? E nós podemos pegar essa parte desse texto e perguntar o que as minhas atitudes têm falado? Né? O que as minhas atitudes têm mostrado a respeito das promessas de Deus, do seu poder? Né? Quando alguém pergunta para você, poxa, você é evangélico? Qual que é a tua resposta? Sim, eu sou da igreja A, da igreja B. Sendo que o melhor deveria ser, olha para a minha vida e veja Jesus através de mim. Amados, a nossa vida ela tem que refletir Jesus, a nossa vida tem que refletir o reino dos céus. Quando alguém vier até nós, antes mesmo de nos ver, que possa ver o que nós estamos fazendo em prol do reino. Nós nos embaraçamos com esse mundo pensando em nós mesmos, e muitas vezes damos respostas erradas e deixam as pessoas em dúvida. Você é evangélico? Você é cristão? Ah, sim, eu vou na igreja tal. Não, eu sou cristão porque eu sigo a Cristo. E por seguir a Cristo eu participo de uma igreja, porque numa igreja eu aprendo a palavra, porque a igreja é o corpo de Cristo, onde os ministérios são revelados. Esse era o propósito de João Batista, mostrar Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito, mostrar Jesus Cristo. Não tenha vergonha de ter essas dúvidas, não tenha medo de perguntar, melhor, né, não feche teu coração mais para Deus. Entenda que João, sendo que teve dúvidas, né? E ao ter dúvidas perguntou a Jesus, e ao perguntar para Jesus, Jesus respondeu com atitudes. Vamos trocar esses personagens. Pessoas no mundo estão tendo dúvidas, pessoas no mundo estão procurando respostas. E nós sabemos que em Jesus Cristo nós não temos apenas respostas, mas nós temos vida eterna. Em Jesus Cristo nós temos mais do que respostas, nós teremos atitudes de transformação, atitudes de amor. E da mesma forma que Jesus responde através das atitudes, que nós possamos também desejar isso, e esse desejo possa nos levar para próximo de Deus, e próximo de Deus nós tenhamos condição de fato sermos respostas, como Jesus foi resposta para João no momento de dificuldade.
Eu volto a dizer, João era um homem tremendo, um homem especial, como todos nós somos no reino dos céus. Deus tem um propósito para a nossa vida, Ele nos chamou para que esse propósito se manifestasse e o mundo tivesse resposta, e o mundo pudesse ver a Ele, pudesse ver as promessas que vêm através de Jesus Cristo para cada um de nós. Eu quero te convidar para pensar nessa palavra. O que você tem feito com seus medos? O que você tem feito com as suas dúvidas? O que você tem feito com seus problemas? Queira resolvê-los. Queira respostas. Queira as explicações. Não tenha medo. Pergunte. Se você tiver dúvida e quiser saber um pouco mais sobre a palavra de Deus, eu estou aqui à disposição para tentar te ajudar. Se eu não souber, eu vou perguntar para o meu apóstolo, o apóstolo Lamartine. E por falar apóstolo Lamartine, ontem eu estava vendo uma live que ele faz de madrugada. As pessoas perguntando para ele várias coisas e vários assuntos, nada planejado, tudo espontâneo. E aquele amor nas respostas faziam com que as pessoas se desfrutassem de alguém que tem prazer em responder. Amados servos de Deus, tem que ter prazer em responder para as pessoas. Tem prazer de estar presente, tem que ter prazer, tem que ter alegria de se envolver, de se relacionar, não ficar distante, não ficar escondido. Achar um absurdo perguntas, amadas, as pessoas têm dúvidas, elas necessitam de respostas, porque o seu mundo está pautado nas circunstâncias, mas nós temos um mundo, nós cristãos, você que está ouvindo essa mensagem, você tem resposta porque você está em Deus e Deus é a resposta. Como eu disse, muito mais do que resposta a Deus é vida eterna, as pessoas necessitam disso, elas clamam por isso. Então reflita muito nessa mensagem que eu estou passando para você hoje. Eu estou em Lucas capítulo 7, falando de uma passagem que acontece logo após Jesus ressuscitar um jovem. Nessa passagem a gente vê um homem grande de Deus tendo dúvida, e o homem maior de todos respondendo com todo carinho, com toda humildade, com toda paciência, mas com autoridade, com poder. Ensinando como nós devemos fazer, sobre as dúvidas e sobre como responder. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Que Jesus ilumine os teus passos. Que Ele te ensine sobre esse amor que é lindo e que é maravilhoso. Eu quero te fazer um pedido para a gente terminar esse vídeo. Se inscreva no canal, dá um like, curta e compartilhe. Permita que essa palavra, através da tua vida, encontre muitos corações que talvez hoje necessitam de uma resposta. E para muitos cristãos que ainda não entenderam o seu chamado, que ainda não entenderam o seu propósito, eles são resposta de Deus para esse mundo caído. Um grande abraço, Deus abençoe a tua vida.